Olá, aluno, tudo bem com você? Eu sou o Vinícius, sou professor de História e hoje eu vou trazer para você uma aula sobre Revolução Industrial. Vamos trabalhar a seguinte habilidade: analisar os impactos da Revolução Industrial nas relações de trabalho, na produção e na circulação de povos, produtos e culturas. Primeiramente, nós precisamos entender o contexto da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai acontecer na Inglaterra, a partir do ano de 1760 a 1850. Essa é a primeira Revolução Industrial. Ela vai acontecer na Inglaterra e os principais fatores foram os seguintes: o acúmulo de riquezas a partir da dinastia Tudor, que foi uma família real que acumulou muita riqueza durante o seu período em que reinou na Inglaterra. A lei dos cercamentos, que foi uma lei onde as terras comuns que os camponeses trabalhavam ali para obter o sustento, elas são privatizadas e são entregues a famílias ricas, né, pela coroa inglesa. E a lei dos cercamentos ela força o êxodo rural, que foi uma migração em massa dos povos que trabalhavam no campo para a cidade em busca de trabalho, e isso nas fábricas. É isso que vai gerar todo o contexto social ali de nova forma de emprego, tá? O pessoal sai do trabalho rural e vai para a cidade em busca de oportunidades nas fábricas, tá? Nós temos aqui o surgimento, basicamente, de uma forma mais acentuada do sistema capitalista, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Nós tivemos também o fator geográfico, né, da região lá na Inglaterra. Tinha muita matéria-prima, então lá era uma região que tinha muito carvão na Inglaterra. Isso favoreceu para o uso de locomotivas, né? O transporte foi mais facilitado e também a alimentação das máquinas, por ter muito carvão, foi muito facilitada por isso. A mão de obra era muito barata, então os salários eram muito baixos, pagos aos trabalhadores nas fábricas. Isso potencializou o crescimento da indústria. A nobreza possuía muito capital, porque neste período aconteceu a colonização dos Estados Unidos também. Então os Estados Unidos estavam em processo ainda de libertação e de independência, mas eram terras que eram colonizadas e as riquezas eram levadas para a Inglaterra. Tá? E lembrando também que a Inglaterra ela trazia também ouro do Brasil lá, no período do ouro. Então, por conta de Portugal ter uma dívida com a Inglaterra, Portugal acabou tendo que entregar muito do seu ouro que conquistou aqui no Brasil para a Inglaterra. Isso potencializou a Revolução Industrial. O transporte também facilitou muito o desenvolvimento nos outros países europeus. Além da frota naval inglesa, o surgimento da locomotiva, isso favoreceu também para o crescimento da Revolução Industrial. O surgimento das fábricas, as indústrias ofertavam péssimas condições de trabalho, isso era uma realidade, né? O trabalho na indústria nesse período era de uma qualidade péssima, o trabalhador não tinha direito a nada, era explorado e recebia muito pouco. O trabalho infantil e feminino era uma realidade, os salários baixíssimos. Crianças e mulheres trabalhavam às vezes com o salário para comprar talvez um pão no dia. Existia ausência de direitos trabalhistas. Então, naquele período da Revolução Industrial, você não pode imaginar de forma nenhuma que o trabalho era como hoje, onde nós temos carteira de trabalho, direitos, não. Era tudo muito abusivo. E isso fez com que acontecesse a reação trabalhadora. Tivemos dois grandes movimentos, o ludismo e o cartismo, tá? O ludismo foi uma reação trabalhadora em prol de tentar solicitar direitos e melhores condições de trabalho. Como não eram atendidos, os trabalhadores acabaram tentando quebrar as máquinas, sabotar as máquinas, para que assim os seus direitos fossem talvez reconsiderados. Isso não deu muito certo. Tivemos também o cartismo, que foi a produção de cartas para o parlamento para que fossem lidas e que os direitos dos trabalhadores fossem ali implementados, o que deu certo de uma forma parcial, mas nem tanto, tá? Nós tivemos um aumento em massa da oferta de produtos pela maquinofatura. Então, a Revolução Industrial ela trouxe uma melhoria e uma alta produtividade, tá? Tivemos a criação do tear mecânico na indústria têxtil, surgimento de navios e trens a vapor, evolução da indústria farmacêutica e o aumento da qualidade de vida. Então esses talvez são os principais fatores positivos. Tivemos também o crescimento tecnológico e maior gama de produtos, ok? Agora, como fatores negativos da Revolução Industrial, nós tivemos a exploração do trabalhador, a proibição das reivindicações, a poluição e a falta de saneamento. Também foram pontos muito importantes que têm que ser ressaltados. Isso faz com que aconteça
um surgimento dos movimentos sindicais, né? O que nós poderíamos chamar de o início aí dos sindicatos. E os sindicatos vão lutar pela causa do trabalhador, já nesse período da Revolução Industrial. O que esses sindicatos reivindicavam? Reivindicação de melhores condições de trabalho, né? Isso através do cartismo, que nós vimos aqui embaixo. Igualdade de direitos eleitorais, porque através dessa igualdade de direitos eleitorais, você tendo trabalhadores na Câmara, ali onde eram decididas, tomando as decisões, o trabalhador teria uma voz representativa e uma remuneração no parlamento. Então, aquele trabalhador que estivesse lá no parlamento, ele seria remunerado. Então, ele não teria necessidade de trabalhar e estar no parlamento. Ele poderia se dedicar à causa trabalhadora no parlamento. Conquistas. As conquistas foram a proibição do trabalho infantil nas minas, que era uma realidade, muitas crianças morriam no trabalho nas minas. O limite de jornada e idade para crianças está apenas 10 anos e 48 horas semanais e jornadas de 8 horas por dia. A Revolução Industrial ela também possibilitou a globalização e contribuiu com o fim da escravidão. A mão de obra especializada também aumentou e também a cultura, a troca cultural aconteceu de forma com a globalização e com o imperialismo ali no final do século XIX, vai fazer com que esses fatores sejam muito importantes também que aconteceram por conta da Revolução Industrial. Eu agradeço a sua oportunidade e essa foi a aula de hoje. Muito obrigado.